Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a obra A Falácia Socioconstrutivista, a partir de uma perspectiva do próprio Mack, de uma obra do próprio Mack, que é essa obra aqui, ó. Não só ela, eu tenho inúmeras obras aqui e ao longo do tempo eu vou postando uma por uma para falar do socioconstrutivismo e para mostrar que a Kátia Benedetti, acho que é Kátia Benedetti mesmo, a autora do livro A Falácia Socioconstrutivista, ela que é uma propagadora de falácias. Ela não estudou bem o que ela quer dizer. Minha treta com esse livro começou quando eu vi um vídeo da Paula Marise. E aí eu fiz um vídeo criticando a fala, ou a explicação, a resenha da Paula Marise. Depois disso, o povo tudo, você nem leu o livro, você nem leu o livro. Eu comprei o livro. Estou lendo o livro, não li o livro todo ainda, mas as partes que eu já li, inclusive tem vídeo meu criticando parte por parte do próprio livro. Já fiz 2 vídeos sobre esse livro. Vai aqui um terceiro vídeo para mostrar esse aqui de forma cabal, que ela não sabe de nada sobre educação, sobre conhecimento e sobre alfabetização na perspectiva socioconstrutivista. Aqui é o argumento cabal desse livro aqui, mas eu vou ainda postar mais vídeos mostrando como ela não fez o para casa direito. Ela não fez o estudo empírico de forma adequada. Ela parte de uma realidade, que é a realidade dela, dos alunos dela, e generaliza isso para todo o Brasil. E generaliza justificando essa generalização a partir de documentos do Mack e a partir de obras que teoricamente tratam da alfabetização, ou do que chamam de letramento. Quando o Mack fala de alfabetização e letramento, ele não fala especificamente como se dá isso, como se dá esse processo. Essa obra aqui fala como se dá o processo de alfabetização e letramento. Então nós vamos ver aqui agora como a Kátia Benedetti, acho que é isso mesmo, né? Eu sei que é Kátia, o sobrenome dela agora não me lembro bem. Inclusive eu vi uma entrevista dela para um canal do YouTube de universitários de direita, e esses universitários também não fizeram o trabalho científico, empírico, de campo, para ver se isso é aplicado no Brasil inteiro, aquilo que ela diz. Aquilo que ela fala, que ela chama de método global de alfabetização, a gente vai ver que nem existe isso dentro do socioconstrutivismo. Nós vamos ver aqui agora. Só para falar, essa obra aqui é do Mack, né? Ministério da Educação, Fundo Nacional do Desenvolvimento Educacional, do PNBE, Programa Nacional Biblioteca na Escola. É um livro do professor, aqui ó, 2010, de 2010 essa obra, venda proibida, atualizada de acordo com o novo acordo ortográfico, né? Então vamos lá? Vamos falar de alfabetização no âmbito da psicogênese da língua escrita. Vamos lá? Aqui, passo a passo, prestem bastante atenção na leitura, que aqui desmonta o que ela chama de falácia socioconstrutivista e mostra que quem é a propagadora de falácia é ela mesma, que não estudou, não fez o para casa. Essa obra aqui fala de para casa, né, da escola para casa. Está todo momento tratando do para casa nas séries iniciais, nas séries de alfabetização. Eu tenho aqui uma outra obra que também fala sobre o construtivismo, o socioconstrutivismo, que também é do Mack, né, relacionado ao Mack, das universidades brasileiras, a construção do conhecimento na educação. Que vou fazer o vídeo sobre essa obra ainda hoje também, mas agora vamos nos ater. Eu tenho um monte de livro aqui do Mack que fala sobre alfabetização, sobre letramento, sobre socioconstrutivismo, sobre Piaget, sobre os principais pilares da educação brasileira, no sentido de ensino infantil e ensino também educação fundamental 1. Que é o processo de alfabetização do primeiro ao terceiro ano, ali são as 3 séries iniciais do Fundamental 1, onde se dá a alfabetização. A aprendizagem de leitura e escrita pesquisada por Emília Ferreiro e Anna Teberoski, em 1993, Anna Teberoski escreveu, né, essa obra, sobre a aquisição da língua escrita, o processo de alfabetização. Ela fala que não existe isso, que muda até o nome, né, não se reduz a um conjunto de técnicas perceptomotoras, nem está atrelada à motivação, mas a uma aquisição conceitual. Essa teoria baseia-se na concepção teórica piagetiana, em que os conhecimentos são construídos a partir da ação do sujeito em interação com o objeto de conhecimento. Por isso, depois o Vygotsky também vem complementar, né, a interação ali, a social, né, com o objeto do conhecimento e depois também com a sociedade. A criança busca a aprendizagem na medida em que constrói
o raciocínio lógico, e não por repetição e memorização dos conceitos. Portanto, por esse viés, as atividades propostas no processo ensino-aprendizagem da apropriação da leitura e escrita devem privilegiar a reflexão dos alunos e rejeitar o ensino apenas transmissivo, centrado em automatismos e reprodução mecânica, que é um método antigo e geralmente o método que o Brasil Paralelo apresenta como método católico, o método fônico-silábico. A gente vai ver que contempla o método fônico-silábico, mas não se detém ou se fica exclusivamente nele, né? O trabalho do professor deve ser pautado em como uma criança aprende e constrói suas hipóteses de conhecimento. O processo evolutivo do aprender a ler e escrever, trabalhado na teoria da psicogênese da língua escrita, passa por níveis de conceitualização e revela as hipóteses a que chegou a criança. A caracterização de cada nível é definida como, olha só os níveis, como eles vão se desenvolvendo e como se passa pelo nível silábico e fônico. Prestem atenção que aqui está a destruição da tese do livro da Kátia, do livro A Falácia Socioconstrutivista. Hipótese pré-silábica, antes de aprender as sílabas, né? São registros aleatórios, sem conexão entre o grafema e o fonema. Aqui, o fônico, o fonema, e sem consciência fonológica. Essa é a primeira fase do do aprendizado. Hipótese pré-silábica. Registros aleatórios sem conexão entre o grafema e o fonema, e sem consciência fonológica. A hipótese silábica é um momento posterior à pré-silábica, porque o Piaget e toda a teoria construtivista e socioconstrutivista fala das fases de desenvolvimento do conhecimento, da aprendizagem e da própria alfabetização do letramento. A segunda fase, a fase posterior da pré-silábica, é a silábica, com correspondência quantitativa de grafema em relação a uma análise sonora, o fonema, que leva a criança a descobrir a sílaba. O método fônico-silábico aqui. Cambada de retardado, vai estudar, volta para a escola, pega as obras e enfrenta os livros. Cada sílaba corresponde a um grafema. Esse é o segundo estágio de avanço no processo de aprendizagem, de alfabetização e de letramento, de aprendizagem da leitura e da escrita. A terceira fase, hipótese silábico-alfabética. É uma hipótese intermediária em que a criança já começa a perceber uma correspondência qualitativa. A criança entra em conflito cognitivo com a hipótese quantitativa, que são as hipóteses anteriores, silábica e pré-silábica. Hipótese alfabética. Aqui ele começa a se tornar um alfabetizado. Já ocorre uma correspondência entre a hipótese de escrita e a convenção da escrita, né? Uma convenção da própria leitura, do letramento, da alfabetização. Essa é a quarta fase do processo de alfabetização e letramento. A quinta fase, hipótese alfabético-ortográfica, uma hipótese intermediária em que a criança vai se deparar com as convenções, com a ortografia, né? Nesse momento, o ambiente alfabetizador irá promover situações para a aquisição da língua escrita de maneira convencional, né? E não só de acordo com os sons, mas de acordo com a regra da escrita, porque tem a questão da acentuação, tem toda uma problemática envolvendo a língua portuguesa para você escrever, né? E ler de forma correta. E aí você vai chegando nesse estágio, quinto estágio, né? Aquisição da língua escrita de maneira convencional. Como é que são as convenções? Como é que foi convencionado a escrita formal, né? Na linguagem culta daquela palavra. Esse é o quinto estágio. O sexto estágio, hipótese ortográfica, aquisição e compreensão das regras ortográficas da língua para se escrever de forma correta. Você agora já domina todos os processos anteriores. O processo pré-silábico, o processo silábico, o processo silábico alfabético, o processo alfabético ortográfico. No final você consegue não só dominar todos os momentos anteriores, mas também dominar a ortografia. Isso é um processo de aprendizagem. Ninguém aprende tudo de uma vez, né? O método global que ela fala, né, para separar do método que vai de partes por partes, das partes para o todo, mas do todo para a parte, não existe dentro do socioconstrutivismo. Isso é uma ignorância sem precedente. O bagulho começa lá
no pré-silábico e vai até o ortográfico. É um processo, é um progresso que vai acontecendo à medida que você vai estudando e aprendendo. A caracterização é dinâmica, podendo a criança estar em uma determinada hipótese. Ela pode parar numa das hipóteses, né, num desses processos, num desses estágios de desenvolvimento, e mesclar com a ação da hipótese anterior ou posterior. Ela pode ficar intermediária ali entre uma hipótese e outra, entre um estágio e outro do desenvolvimento. Essas contradições são evidenciadas nos níveis intermediários entre uma e outra hipótese decorrentes de um conflito cognitivo. Às vezes, por vários problemas, né, questão de disciplina, questão de alimentação, questão de estrutura familiar, tem uma série de fatores, questão até de conhecimento. Os próprios professores, né, da rede pública, eles não têm conhecimento disso, eles não leem isso, infelizmente. Não leem. Eles se formam, claro que tem um tripé que está presente nos cursos de pedagogia do Brasil. Esse tripé é composto por Piaget, Vygotsky e Wallon. E aí eles usam o Paulo Freire, mas o Paulo Freire não é utilizado no sentido de alfabetização. Apesar de que tem um método de alfabetização dele que é global, que é da palavra inteira, mas mesmo na palavra inteira ele separa a palavra de forma fônico-silábica, ou silábico-fônica. Né? Porque aí tijolo, o Brasil Paralelo pegou muita palavra tijolo, que inclusive é uma palavra usada no documentário que fala sobre a comunidade lá que o Coisa alfabetizou. Mas aí essa galera, geralmente, ela trabalha numa perspectiva do alfabeto. Começa alfabetizando com A, B, C, D. A grande diferencial do método do Paulo Freire é que ele não parte disso, ele parte da realidade, das palavras que as pessoas usam. Aí, o cara é pedreiro, a palavra tijolo. Então vamos lá. Aí ele separa ti, ti. Aí ele faz a separação silábica e faz também a introdução fonética e para a compreensão da palavra de forma global. Isso é uma falácia, a galera não estuda, não sabe de porra nenhuma. Brasil Paralelo fez um documentário, não falou tanto disso, porque é uma das partes mais frágeis dos argumentos deles contra a educação. Isso aqui é ciência, cara, são anos e anos estudando, o MEC está atualizado, a galera sabe o que dá certo e o que não dá certo. Ah, mas esse método foi aplicado em vários países e não deu certo. No Brasil nunca foi aplicado nem Paulo Freire, nem esse método socioconstrutivista. O que faz aqui é o simples mesmo, esse de cartilha. Esse, inclusive, é o método mais reproduzido no Brasil. Por isso que eu falo, falta um trabalho de campo para a obra da Kátia. Por que falta um trabalho de campo? Ela generaliza, ela fala isso para o Brasil inteiro, ela não foi em sala de aula. O trabalho do ensino fundamental 1. Eu dou aula também de ensino religioso, além de filosofia. Trabalho com ciências da religião e com ensino de religioso no Fundamental 1. Em todas as salas que eu vou, tem lá. Tem o alfabeto, tem as sílabas, tem os fonemas, tem tudo em cartazes nas salas. Por quê? Porque isso que é utilizado. E esse é o método de cartilha. Geralmente é na cartilha mesmo, do A até o Z. Eu estudei em cartilha em 1900, acho que eu tinha 6 anos de idade, 1988. Em 1988 eu estudei com a cartilha, que é de A, eu fui alfabetizado assim no pré-escolar. Antigo prézinho, que hoje é o primeiro ano do ensino fundamental. O planejamento do processo de ensino-aprendizagem deve abarcar essas considerações sobre a aquisição do sistema de escrita, tanto na perspectiva da alfabetização como no letramento, viu? Uma coisa não anula a outra. Eles colocam lá que letramento anula a alfabetização. Letramento não é alfabetização. Letramento é coisa global. Aprender a palavra inteira. Aí você não aprende sílaba. Você não aprende fonema. Não aprende o ais de copa de quem está falando essas merdas. Vai estudar, cambada de bicho burro. Cambada de bicho burro. Vai estudar, caralho. Né? Quanto ao para casa, o Olavo de Carvalho também reproduz isso. A galera tudo da direita, cara. A galera não estuda. Nossa senhora. O Olavo de Carvalho falou que queria formar uma autocultura, um pessoal que tem conhecimento, que estuda, que lê. Mas a galera não lê bosta nenhuma, não vai enfrentar os livros. É livro pra cacete, tem em casa. Olha aqui. Isso aqui, ó. Olha só isso aqui. Olha só. Amigo, o bagulho aqui é estudar. Não é achismo, não. Eu não tiro argumento do cu do esgoto, do toba, do rabo, não. Eu estudo. Estudo pra caralho. Leio pra caralho. Pra não ficar reproduzindo merda. E muitos dos meus vídeos aqui é lendo. Por que eu leio? Pra não tirar argumento do rabo. Do meu achismo. Chega de achismo. Vamos fazer ciência direito? Você quer meter o pau em alguma coisa? Você acha que tem ideologia?
faz o trabalho correto. Não inventa uma hipótese sem saber como é que é a realidade. Sem estudar os livros. Sem ir no campo, ver como é que está sendo aplicada a coisa. Não fala que há esquerdismo em escola, sem ir lá nas escolas para ver se tem, se a maior parte dos professores são esquerdistas. Nas escolas que eu trabalho, muita gente votou no Bolsonaro. Tem professores e tem disciplinas que não têm ideologia. Claro que a área de ciências humanas, sim, tem uma predominância, mas até dentro da área de humanas há controvérsias. Eu conheço muitos professores de filosofia que não fecham nem com a esquerda nem com a direita, e alguns que fecham com a direita. Então, quanto ao para casa, o planejamento das atividades visando a alfabetização e letramento deve considerar e fazer intervenções nas hipóteses de construção da língua escrita, juntamente com as capacidades e habilidades a serem alcançadas nas metas planejadas. Então, isso é para terminar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 917 inscritos no nosso canal. Agradecer também aqueles que hora lutam por conta de um conteúdo útil, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, né? Seja aqui nessa plataforma, no YouTube e em outras redes sociais. Então é isso aí. Espero que tenha ficado claro aqui como é que se dá a alfabetização no âmbito da psicogênese da língua escrita, baseado na teoria, na concepção teórica de Piaget. Viu? Tá aqui, ó. Essa obra aqui é do MEC. É do MEC. Eu tenho um monte aqui e vou fazer mais um monte de vídeo ainda posteriores falando sobre isso. Para destruir esse bando de retardado que não estuda, que não lê e que tira as hipóteses teóricas, as falácias deles do rabo, do toba, do fiofó. Hasta la vista, babies. Até a próxima.